Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a padronizar as imagens do nosso player, do nosso jogador, para o nosso jogo top-down. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Padronizar os sprites, ou seja, os assets que nós vamos utilizar para o nosso jogo, é muito importante. Eu entendo também que as pessoas que estão começando a aprender o desenvolvimento de jogos utilizando o Unity, geralmente podem não ter um padrão. Claro, se você está aprendendo, é porque você vai ver os padrões que eu utilizo e assim definir o padrão que você quer utilizar. Quando você tiver conhecimento suficiente, você vai definir seus próprios padrões. No início aqui, você apenas tem como referência o que eu vou mostrar para vocês. Mas tudo que eu mostro tem uma base, tem uma finalidade. Às vezes você pode até passar o vídeo para frente, ou seja, o modo que eu falo é bem mais tranquilo e, independentemente se você tem conhecimento de desenvolvimento de jogos ou não, eu quero passar para vocês as melhores mecânicas, as melhores técnicas e que talvez ninguém vai ensinar isso para vocês. Então a minha preocupação é que realmente você aprenda. Dito tudo isso, toda essa parte introdutória, nós vamos falar agora sobre padrões, padronização dos nossos sprites, dos nossos assets, dos recursos que nós vamos utilizar no nosso jogo top-down. Quando nós criamos o nosso personagem em aulas anteriores, nós temos aqui como um padrão o nosso player, o nosso game object, que é o player na sua totalidade, e nós temos aqui partes que formam o nosso player, hair, que é o cabelo, e hand, que é a mão. O que mais incomoda aqui é que justamente o hair eu tenho que colocar ele em uma posição no eixo Y. E o hand eu tenho também que mudar as posições para que tudo fique encaixado. Mas pessoal, olhem só, o meu player ele tem a posição no transform dele no eixo X, Y e Z, tudo zerado. Eu quero manter este mesmo raciocínio para o hair, o cabelo, e para a mão dele, no nosso caso, hand. Eu quero que esses valores fiquem zerados. Só que quando eu zero, olhem só, o que acontece? A posição do objeto fica totalmente fora do que é o contexto do meu jogador. Hair, eu vou zerar o valor também. Ou seja, todas as imagens que eu tenho aqui estão, tecnicamente agora, fora de um ajuste. Ou seja, todas elas estão centralizadas através do seu eixo. Ou, melhor dizendo, através do seu pivô, que é este objeto aqui. Poxa, Stuart, o que você quer dizer com isso? Pessoal, o problema não está no alinhamento aqui da posição dos objetos. Mesmo que esteja tudo zerado aqui, o problema está no recorte das imagens. Ou seja, as imagens não têm o mesmo tamanho. Cada uma das imagens estão recortadas de uma forma diferente. Ou seja, eu vou desabilitar os objetos aqui. Player, ele tem um tamanho de imagem, correto? Hair tem outro tamanho e necessariamente não é o mesmo tamanho do meu objeto player. E hand, principalmente, ele é um dos menores objetos que nós temos, que é a mão do nosso jogador, do nosso player. Eu vou padronizar estas imagens. Eu vou padronizar o tamanho delas. E nós vamos fazer isso de que forma? Olhem só, nas imagens aqui do meu player na pasta idle e dentro da pasta personagem, dentro da pasta humano e dentro da pasta idle, eu tenho aqui a base de imagem do meu personagem. Esta base aqui, pessoal, ela é um sprite mode múltiplo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o editor aqui de sprites. Quando eu fizer isso, observem que eu tenho aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 imagens. E elas estão recortadas com tamanhos e posições diferentes. Olhem só o tamanho 14 por 17, 14 por 17, 13 por 17, 13 por 18. Então isso daqui não vai nos ajudar, mas o Unity nos fornece recursos para organizar esses recortes aqui. Essas imagens são recortadas porque elas têm uma animação. A animação idle é o personagem parado, e vocês vão ver isso nas aulas que eu vou mostrar como a gente desenvolve, como a gente cria uma animação através dessas imagens. O que a gente precisa fazer aqui é organizar o recorte delas. Olhem só, eu tenho uma opção chamada de Slice, que é justamente recorte, e eu tenho aqui o tipo de Slice, está automático. Por isso que ele recortou automaticamente da forma que vocês estão vendo aqui. E o pivô está centralizado. Toda imagem tem um pivô, mas isso por enquanto não é importante. Vamos olhar aqui o tipo de slice que eu posso fazer. Automático, eu tenho pela grid e pelo tamanho da célula, e eu tenho pela grid e a contagem da célula. Quando eu clico aqui nessa opção Grid by Cell Count, eu vou ter uma opção muito interessante, que eu quero fazer o meu recorte pela coluna e linha. Eu só tenho uma linha de imagens, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, ou seja, 9 imagens. Então, aonde eu tenho identificado aqui com a letra C é coluna, mudo para o valor 9 e vou deixar o valor da linha, row, com o valor 1. Olhem só como vai ficar o recorte agora. Quando eu fizer o slice, ele fez o recorte do mesmo tamanho para todas as imagens. Eu não estou preocupado com o tamanho de excesso aqui da área transparente para a minha imagem. Eu quero o tamanho padronizado, igual. Quando eu faço o slice, é só clicar no botão Apply e ele vai assumir agora o recorte que eu defini. E observem que ele tem o mesmo tamanho para todas as imagens. Beleza? Fecho aqui agora e mando salvar. Pessoal, só que nós fizemos isso apenas no nosso objeto do player. Eu preciso fazer a mesma coisa no objeto de cabelo. Então, eu uso essa segunda imagem aqui. Quando eu clicar no botão Open Sprite Editor, eu vou ter o mesmo problema que eu tinha antes. E olhem só, eu venho na opção Slice, Grid by Cell Count, tem os mesmos parâmetros que eu deixei. Olhem só como vai ficar o recorte. Quando eu clicar no Slice, ele recorta tudo do mesmo tamanho e eu vou mandar aplicar. Aplicando, eu vou fechar o editor e olhem só como o cabelo ficou na posição certinha. Vou fazer a mesma coisa com a mão, com o objeto Tools, Idle, Strip 9, 0. Onde é que está esse objeto? Vamos procurar aqui. O último objeto. Eu venho na origem dele, que é na imagem, clico no Open Sprite Editor e vou fazer o mesmo processo de recorte. Clico no botão Slice, mando aplicar. Lembrem-se, por que isso daqui vai dar certo? Pessoal, porque eu tenho a mesma quantidade de imagens, que são 9, para todas as opções que eu tenho aqui. Player, Hair e Range. Olhem só a mãozinha como ficou. E agora eu tenho os objetos, tanto Player com a posição zerada no eixo X, Y e Z, o cabelo também na mesma posição e a mão na mesma posição. Mas Stuart, o que isso vai nos ajudar? Pessoal, bastante. Em todas as animações que nós vamos fazer com o nosso personagem para o nosso jogo top-down, vocês vão ver, todas elas vão ter um padrão. E isso daí indica que o meu personagem, eu não vou precisar ficar gerenciando posição dele aqui, posição ali. Ah, eu tenho que mexer aqui porque a mão não ficou legal. Não, pessoal. Quando eu organizo o tamanho das imagens,
Como vocês viram aqui, na origem de cada uma das imagens, isso facilita para a gente o desenvolvimento do nosso jogo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem fazer um comentário sobre esta aula, façam, eu estou aqui para ajudar vocês. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar nesta aula. Vamos apertar o Ctrl S para salvar a nossa cena e olhem só, vocês estão começando a entender agora como funciona a padronização. Antes, no início dessa aula, o objeto Hair e o objeto Hand estavam com posições diferentes e nós tivemos que ajustá-las, e estas posições não iam nos ajudar quando a gente fizesse as animações do personagem. E neste caso, agora, corrigindo, como eu mostrei para vocês, as imagens, usando a opção do editor de sprites, agora vocês já sabem como corrigir isso. Evidentemente, no curso da Academia Unity, eu mostro várias técnicas de recortes. Aqui é apenas uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!